Aleluia. Amém. Bendito seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor. Que bom estar aqui com vocês. Amém. Que prazer estar aqui. Pode sentar. Agradeço a Deus pelo privilégio de estar no Brasil. Eu vim para um treinamento em São Paulo e no Rio de Janeiro. Primeiro no Rio, depois São Paulo. Um treinamento maravilhoso com um pastor chamado William King, sobre evangelismo. Eu tenho mais de 40 anos de ministério. Eu nunca tinha ouvido um estudo tão profundo e tão prático acerca do evangelismo como o desse irmão. E ele escreveu um livro que está em inglês e vai ser traduzido para o português, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. E é um curso para a igreja, para nós aprendermos uma preparação para a última e grande colheita. Amém? Eu trago um abraço carinhoso da Vânia, do João Paulo para vocês. Nós agora estamos morando na Itália. Nós saímos do Brasil para morar no país mais pobre do mundo, o Burundi, né? Tem duas línguas, em francês é Burundi, né? E em Kirundi é Burundi, então tem as duas pronúncias. E hoje estamos com treinamento para pastores em 15 países da África. Os últimos dois que viemos onde estivemos foi a Zimbábue primeiro, depois Zâmbia. Ambos ficam no sul da África. E ali foi uma grande bênção, né? O Zimbábue foi um país que tocou muito meu coração. Eu ministrava aquele treinamento chorando. Foi muito interessante. Eu fiquei num centro de treinamento que a gente alugou, muito desafiador, conseguia dormir muito pouco, mas eu senti uma grande compaixão. O Zimbábue é um país muito pobre e com muito recurso, mas sofre sanções econômicas. Eu não sabia disso, porque os países do sul da África são muito prósperos. A Namíbia, a Zâmbia, né, o Botsuana, são países surpreendentes. Eu pensava que o Zimbábue era semelhante. Já tinha estado no Zimbábue, atravessei a fronteira da Zâmbia, mas eu não tinha estado ainda em Harare, a capital, e fiquei muito comovido de ver quão desafiadora é a realidade daqueles irmãos. Amém? Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 107. Eu quero agradecer a vocês por estarem orando por nós. Há um tempo atrás eu liguei para o pastor de vocês. Vocês não só oram por nós, mas também vocês contribuem financeiramente. Foi uma coisa que eu nunca pedi, mas Deus colocou no coração de vocês. A instrução que eu tive do Senhor quando saí do Brasil é de não pedir apoio financeiro de ninguém, né? E o Senhor fez algo muito surpreendente, né? Os últimos 6 meses eu estive em mais de 20 países, em diferentes continentes. E vários desses países eu estive várias vezes. Então é só Deus para fazer algo tão surpreendente assim. Salmo 107. Esse é um texto, como você sabe, o livro de Salmos é poético. E você vai ter uma compreensão melhor se nós lermos numa tradução mais recente. Eu vou ler na Bíblia na linguagem de hoje. Se puder projetar, não sei se vocês têm essa versão. Salmo 107, NTLH. Diz assim: deem graças a Deus, o Senhor,
e diz uma coisa aqui muito interessante. Por quê? Porque Ele é bom. E outro por quê? Porque o seu amor dura para sempre. Isso já desfaz uma ideia errônea que muita gente tem de Deus no Velho Testamento, como se fosse um Deus mal-humorado, brabo. Não, ele é amor, sempre foi amor, sempre foi cheio de amor, e o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou, repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte, do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam em nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede. Haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro ao Senhor, e o Senhor os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Então nós vimos aqui, primeiro, uma convocação geral para louvar ao Senhor e razões. E então, o salmista começa a dar episódios, ocorrências, né, de pessoas que devem louvar ao Senhor por situações que Deus operou em suas vidas. E vimos esses que se perderam no deserto, estavam com fome, com sede. E no deserto, com fome e com sede, você morre. E no entanto, o Senhor os livrou. E aí vem, que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas fez por eles, e dá um currículo desse Deus. Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. E agora o verso 10 mostra outro episódio, outras pessoas. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro. E diz o porquê: porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão das trevas e quebrou em pedaços as suas correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por elas. Pois Ele, novamente, o currículo do nosso Deus, quem Ele é, o que Ele faz. Pois Ele derruba portões de bronze, despedaça barras de ferro. E agora, outros, alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que Ele tem feito. E novamente, alguns
Verso 23. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram o que o Senhor Deus fez, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem e um vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. Os navios subiam bem alto, depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam apavorados, tropeçavam e andavam balançando como bêbados, e toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade, e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anunciem a sua grandeza quando o povo se reunir. Louvem a Deus na Assembleia dos Líderes. Amém? Vamos orar? Peça ao Espírito Santo para falar com você. Amém? Na verdade, eu tinha uma outra palavra. Mas hoje de manhã, essa palavra veio ao meu coração e eu até então não tinha entendido por quê. Na hora do almoço também me veio essa palavra ao coração. E aqui o Senhor me deu convicção de partilhar esta palavra com vocês. É interessante que da outra vez que eu vim aqui aconteceu a mesma coisa comigo. Eu preguei uma palavra que eu não tinha nada elaborado, só os textos abertos. E hoje, novamente, amém? O Senhor quer falar com você. Peça a Ele: Senhor, fala comigo. Amém? Me instrua, me corrija. Amém? Feche seus olhos. Comece essa oração você mesmo. Amém? Você e Deus. Deus quer falar com você, quer falar conosco. Pai querido, te bendizemos pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado pelos porquês da Bíblia. Obrigado porque a tua palavra nos instrui a louvar ao Senhor. Por quê? A agradecer ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é bom. E porque o teu amor dura para sempre. E obrigado, Pai, porque o texto que lemos mostram um amor não teórico. Um Deus, não simplesmente uma palavra, mas um Deus que faz. Um amor prático, que se traduz em ações. Como a tua palavra diz que nós também devemos amar. Que não devemos amar só de palavras, mas também em ações. E eu te bendigo por isso, Senhor. Fala conosco, nos instrui, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma explicação ou uma explanação desse texto que nós acabamos de ler, que são expressões práticas do amor de Deus. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a sua graça, são expressões práticas do seu amor. O amor de Deus não é teórico. Nós que somos casados, sabemos que somos amados pelos nossos cônjuges, não é porque simplesmente diz que nos ama,
há demonstrações práticas, vivenciais, de que somos amados, não é isso? E quando isso falta, quem lida com casamentos, como pastor de vocês e outros casais aqui da igreja, sabe que isso é um problema, e um problemão, quando o amor é apenas teórico, é apenas palavra, mas não se traduz em ações. E o amor de Deus não é um amor teórico, é amor prático. Amém? E abra por favor sua Bíblia em Atos, marque aí Salmo 107, mas vamos a Atos capítulo 3, e nós vamos ver esse exemplo prático do amor de Deus e o porquê devemos louvá-lo. Nós devemos louvar a Deus, mas há um porquê. Não devemos louvar a Deus simplesmente por louvar. Esse texto que nós lemos mostra uma coisa muito séria. Ele não é, a Bíblia é um livro, deixa eu dizer isso primeiro, é um livro de prescrições e descrições. Descrições primeiro e depois prescrições. A Bíblia começa com uma descrição. A terra era sem forma e vazia, o caos, sem vida. E então, tudo muda quando vem a primeira prescrição de Deus: haja luz. E aquela situação caótica, aquele cenário caótico, foi transformado gradativamente, à medida que cada prescrição de Deus era obedecida. Eu não sei onde é que a luz estava, quando Deus disse, haja luz. Não sei se estava no restaurante, almoçando, né? Se estava no banheiro, se estava visitando a sogra, como eu. Eu vim para ver minha sogra, né? Mas a luz veio à existência, deixou tudo o que estava fazendo, só para você ter uma ilustração, e veio. Cada coisa que Deus foi dizendo, foi transformando, à medida que as prescrições de Deus eram seguidas, e tudo ficou maravilhoso, até o dia em que houve a primeira quebra de uma prescrição de Deus. Quando aquela prescrição, aquilo que Deus disse para não fazer, deixou de ser feito, então tudo voltou ao domínio do caos. A morte passou a reinar. E é justamente o que acontece conosco quando nós colocamos em prática as prescrições de Deus. E é muito importante entender essa diferença entre prescrição e descrição. Mas quando nós entendemos e colocamos em prática, é quando nós passamos, como aconteceu com a terra, por transformação. É à medida que nós vamos obedecendo o que Deus prescreve. E é importante saber diferenciar descrições de prescrições pela seguinte razão: porque a Bíblia descreve uma série de coisas. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso não é exatamente o assunto, mas só para entendermos uma coisa aqui. A Bíblia tem, por exemplo, descrições de poligamia, várias descrições, mas o que a Bíblia prescreve, o que Deus prescreve ao homem e à mulher, é a monogamia. A Bíblia tem várias descrições de homicídios, mas o que Deus prescreve é: não matarás. E tem muita gente que confunde descrições bíblicas com prescrições. E temos que saber diferenciar e viver as prescrições divinas. E esse texto que nós lemos, ele é toda uma prescrição. E agora vamos ver aqui uma descrição que explica
aquela prescrição. Diz assim, em Atos capítulo 3, verso 1, vou ler ainda na NTLH. Certo dia, de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro. Ou seja, não tinha prata, não tinha ouro, não tinha uma moeda para dar ao mendigo. Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Já consegue ver alguma semelhança entre essa descrição com aquelas prescrições, que também tem descrições? Não quero confundir você com um jogo de palavras, mas já consegue ver uma semelhança? Esse homem e cada um daqueles, e é isso que Deus espera de cada um de nós. Jesus disse certa vez: essa gente me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Jesus está mostrando com isso que ele não está interessado em que eu o louve simplesmente da boca para fora. Esse texto que nós lemos em Salmo 107, e essa descrição aqui, esse acontecimento neotestamentário, mostra uma coisa muito interessante: que o que Deus espera de nós, o que Jesus espera de nós, é que o nosso louvor a Ele resulte de uma experiência pessoal com Ele. Tem muita gente louvando a Deus, mas sem nenhuma relação com Ele. Há estádios que são lotados e as pessoas cantam canções lindas para Jesus, mas sem nunca conhecê-lo. Louvar com os lábios, mas o coração longe dele. Cada uma daquelas pessoas lá do Salmo 107, aquele grupo de pessoas, eles tiveram uma experiência com o Senhor, passaram por crises, e na hora da crise, em situações que ninguém, absolutamente ninguém podia mudar, quando estavam perdidos no deserto, quem poderia salvá-los? Não vem com um chapolim colorado. Não, ninguém, queridos, só o Senhor. Parecia, eles estavam com fome, ou seja, acabou a comida, acabou a água. Eu imagino aquelas famílias, eu imagino os pais, como eu, como você, as mães. Eu me ponho no lugar daquela gente. Meu Deus, que jeito mais horrível de morrer, com fome e com sede. E então clamar ao Senhor, e então ter uma experiência com Ele. E o Senhor começa conclamando, a louvar, a exaltar, por ter essa experiência pessoal com o seu amor e com a sua bondade. Em que, caso alguém, o mais eloquente ateu, chegue com todos os seus argumentos mais
bem elaborados para me dizer que Deus não existe. É tarde demais, porque você já o conhece. Cada uma daquelas pessoas tiveram uma experiência com Ele. Sabiam quem Deus é, por experiência. Eu me lembro de uma vez ministrar aqui, acerca do que aconteceu lá no Monte Carmelo, quando o povo de Israel estava confuso. E então Elias diz: até quando vocês vão ficar divididos, com um pé lá e outro cá? Até quando vocês vão adorar a Deus e a um falso Deus? Se Baal é Deus, sirvam Baal. Se o Senhor é Deus, sirvam ao Senhor. E o que é que o povo respondeu? Está lá escrito. O povo não respondeu nada. Mas, depois que eles tiveram uma experiência com Deus, conforme Elias orou, Senhor, ele não inventou nada da sua cabeça. Eu fiz tudo conforme a tua palavra. Responde com fogo. E o fogo desceu do céu. E lembre, Acabe, enquanto rei, havia convocado toda a nação de Israel, por instrução do Senhor através de Elias, que viesse ao Monte Carmelo. E ali estava todo o povo de Israel, as 12 tribos. E quando eles viram, depois que Baal não conseguiu fazer absolutamente nada, era apenas uma teoria, uma ideia vazia, com toda a sua história, né, utópica, muito bonita, como toda a mitologia. Tem histórias muito bonitas. Eu lembro quando fui a primeira vez à Tanzânia. Aí eu fui ministrar numa tribo Maasai, e eles têm um deus chamado Enkai, que é a vaca, o boi, o gado. E eles adoram a esse animal como Deus. Até beber leite, comer carne, para eles você está tendo relação, contato com esse Deus. Isso no meio, a tribo Maasai fica entre a Tanzânia e o Quênia. Há Maasais quenianos e Maasais tanzanianos. E eles ali, sem conhecer Jesus, e com essa mitologia, e tem coisas bonitas, mesmo num lugar tão simples. E a mesma coisa, imagino que a mitologia acerca de Baal, né? Uma série de coisas, uma série de lendas bonitas, mas não provava nada. E o povo ouvia também falar de um Deus que abriu o mar vermelho, coisas maravilhosas que Deus tinha feito, mas nunca tinha tido uma experiência real com Ele. Nunca. E Deus é um Deus pessoal. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer que nós o conheçamos. Ele quer que nós sejamos cheios dEle. Gostei muito de ouvir essa descrição da experiência das crianças lá no acampamento, no tempo de seminário em Portugal. Eu também trabalhava com o Ministério Infantil e fui líder de equipe. E a gente, um acampamento mesmo, de dormir em barraca, na beira de um lago, muito sério, cuidar dos filhos dos outros, né? Criança não tem juízo, né? Mas eles também são cheios do Espírito Santo. E eu voltei a Portugal 2 vezes este ano. O ESI já está em Portugal também. E foi muito legal rever algumas dessas pessoas que eu vi ainda na infância, né? E seja a idade que tenhamos, nós podemos e devemos ter
relacionamento com Deus, experimentar o Senhor e louvá-lo com base numa experiência real e não algo da boca para fora. Quando o povo de Israel viu o fogo descer do céu, todos eles, está escrito, caíram de joelhos e declararam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por quê? Porque eles tiveram uma experiência com Deus. Aquele homem que nós acabamos de ler aqui, coxo de nascença, aqui está a narração, a descrição, para a gente continuar com a mesma palavra, da primeira vez que ele andou. Era um adulto, talvez até casado, com filhos, que ia ao templo apenas para esmolar. Mas naquele dia, quando ele teve uma experiência com Deus, ninguém, isso aqui é interessante, ninguém precisou dizer para ele: ei, vai lá dentro louvar a Deus, querido. Não. Ele fez como um daqueles 10 leprosos, quando teve uma experiência com Deus. Falou: olha, Deus mudou minha vida. Deus mudou minha vida. Ele saltou e entrou no templo. Meu Deus, eu consigo imaginar esse homem gritando: louvado seja Deus! Fazendo um escândalo. Como eu consigo imaginar qualquer uma dessas pessoas. Lembra dos pais, das mães, preocupada com seus filhos? Oh, imagina, quando Deus os levou para uma cidade, quando Deus os deu água, e não só comida, mas deu coisa boa, comida boa para comer. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, resultante de uma experiência com Ele. É interessante. Eu não sei em que ponto era um culto de oração. Eu não sei se tinha alguma canção de louvor, mas ele entrou saltando, glorificando a Deus. Por quê? Porque tinha tido uma experiência real com Ele. Sabia que Ele era Deus, um Deus que transforma, o Deus que quer ser louvado, não por algo teórico. Queridos, é tremendo o que Deus tem feito, e eu louvo a Deus pelas orações de vocês. Eu sei que vocês têm orado pela gente, e Deus tem feito coisas absurdas. Eu estava comentando há bocado, saímos aqui para morar no Burundi. O Burundi fica bem aqui assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver esse ponto. Isso aqui é o lago Tanganica, né? Esse aqui é o lago do Malawi. Esse aqui é o lago Vitória, o maior lago da África, né? E nós moramos aqui, bem na cabeceira do lago Tanganica, no Burundi, em Bujumbura. País pobre. E agora o Senhor nos levou para morar na Europa, com tudo pago. E eu saí daqui sem nada. Só Deus para fazer isso. Como Ele fez. Jesus mandou os discípulos, disse: vocês não vão levar nada. E quando eles voltaram, Ele perguntou: porventura, vos faltou alguma coisa? Nada, disseram eles. Nada. Aleluia. Experiência com Deus. Experiência com Deus. E nós louvamos a Ele, porque Ele é bom, porque o seu amor e a sua bondade duram para sempre. E os pastores estão tão agradecidos. Nesse último treinamento na Zâmbia, na capital da Zâmbia, Lusaka, hoje nós trabalhamos especificamente com pastores e pastores sêniores.
para que eles levem esse treinamento a outros. E tem sido tão tremendo. Deus nos ensinou muito como trabalhar, e a alegria deles de estar somente pastores sêniores, e uma palavra de muito confronto para nós que precisamos ser confrontados, trabalhar nossa falta de fé, coisas que nunca ouvimos, estarmos ali, a gratidão deles. E eu digo a vocês, por favor, continue orando por nós. Precisamos das orações de vocês. Tinha um pastor também do Malawi, nesse treinamento da Zâmbia. Nós vamos chegar lá também. Namíbia é outro país do sul da África, onde as portas estão abertas para nós. Já estamos em 15 países, mas também tem outras pessoas de outros países da África que vieram a treinamentos nossos. Então, estamos representados, por exemplo, no Sudão do Sul. Temos um pastor importantíssimo para nós, já participou de outros treinamentos, inclusive de Botsuana. Mas deixa eu voltar aqui só estou falando para vocês isso, para vocês orarem. Tá? Orem pela gente, precisamos de oração. É a oração que faz isso, que gera experiência com Deus, experiência real com o Senhor. Amém? Então, esse homem, ele entrou no templo, saltando, louvando a Deus, e diz o verso 11, que todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam olhando admirados para Pedro. E olha só que coisa tremenda. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: israelitas, por que vocês estão admirados? Porque estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus. Uau! São Pedro dizendo: ei, não fomos nós, não foi o nosso poder, não foi a nossa santidade, a nossa dedicação a Deus. Na esfera global da cristandade, existem milagres cientificamente comprovados, mas a glória deles nunca, de modo nenhum, é dada a Jesus, como nós vamos ver aqui agora. A glória é dada para mortos. Porque é falso Cristo, uma falsa cristandade, porque toda a glória na legítima cristandade é dada exclusivamente a Cristo e através dele a Deus. Olha só, ele prossegue. Primeiro ele diz: olha, não fomos nós. Olha São Pedro dizendo aqui, ó: ei, não foi eu, não foi aqui o São Pedro, também não foi São João, estavam os dois lá, Pedro e João, os apóstolos, dizendo: não foi nosso poder, não foi nossa santidade, a nossa devoção a Deus, não. E vai mostrar o que foi. O Deus dos nossos antepassados. Opa! O Deus dos nossos antepassados não é só uma palavra, Ele é real e Ele faz. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. Quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Então ele segue falando de Jesus. Agora veja o verso 16. Foi o poder do nome de Jesus que deu fé a este homem.
O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome. Foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de vocês. Cristocêntrico. Tudo aquilo que nós vimos no Salmo 107, Deus fez pela mesma via, como sempre fez. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E nós vemos lá, Deus e homens. Um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, o homem. É manifestação de Cristo. É Cristo. Aquelas pessoas tiveram experiência com Cristo. E quando nós entendemos o que de fato Deus fez nas nossas vidas, nos arrancando da escuridão das trevas, do império das trevas, conforme está escrito em Colossenses, e nos transportando para o reino do seu amado Filho Jesus, o reino da luz. Então, a nossa boca tem que se encher de riso, conforme está no Salmo 126, de louvores a Deus, porque o Senhor mudou a nossa sorte, porque o Senhor mudou a nossa história. Quando você tem convicção disso, do efeito da sua fé em Jesus, e o que era capaz de fazer, então tudo muda de figura. E eu quero te convidar a orar. Pode ficar de pé, por favor?